Olá, este é o programa Espaço Cidadão, uma produção da TVAL, a TV do Legislativo Catarinense. Nosso objetivo aqui é tratar das questões sociais com clareza e objetividade. Procuramos também destacar ideias positivas que estão dando resultados e melhoramento à vida das pessoas em Santa Catarina. Nosso programa de hoje vai tratar da implantação da fitoterapia na rede pública de saúde. Para isso, convidamos o deputado estadual Volney Morastoni, que também é médico e grande incentivador da fitoterapia. Uma honra tê-lo aqui, deputado. A honra é toda minha. Convido a todos vocês e os nossos telespectadores em casa para assistirem a reportagem de Ana Maria Lima sobre o programa de fitoterapia no município de Itapema. Hábitos como tomar um chazinho para amenizar a gripe ou usar compressas térmicas são conhecimentos herdados de nossas avós, mas fazem parte de uma ciência chamada fitoterapia, que engloba também o uso de extratos, pomadas, tinturas e cápsulas feitas a partir de vegetais, para tratar ou complementar o tratamento de enfermidades. O meu pai, que eu cuidei até o final da sua vida, e ele tinha problema cardíaco, muito problema de circulatório, isquemia cerebral, e o cardiologista na cidade de Videira falou que ele poderia usar o ginkgo biloba associado ao que ele tomava o coração, e foi muito bom. Ele, depois de 3 AVCs, ele ficou mesmo assim 3 anos em cadeira de rodas, mas não perdeu a memória, a circulação dele foi boa até o final, e até o fim da vida dele ele ficou lúcido, ficou super bem. Essa bronquite asmática, o sistema alérgico, né? Dor de garganta, o chiado no peito, eu descobri que o mel, misturando melzinho purinho mesmo, com canela em pó pura, aí dá aquela misturadinha num potinho e vai tomando durante o dia, vai tomando. Aí vai ter aquela ronqueira no peito, aquele sistema assim de bronquite asmática, vai diminuindo, muito bom. Conhecimentos como o da Dona Almira são fontes de pesquisa nas universidades. De acordo com a professora Tereza Gaio, os cursos universitários da área da saúde estão tendo mais espaço para a disciplina de fitoterapia. A planta medicinal utilizada pelos profissionais de saúde, ela está cada vez mais sendo valorizada. E acho que isso é muito importante, para que as pessoas comecem a usar e confiem no profissional de saúde utilizando as plantas medicinais. No município de Itapema, a fitoterapia entrou para a pauta do Poder Executivo Municipal, através do programa de plantas medicinais na atenção à saúde. Depois de um processo de discussão, avaliação e conhecimento de outras experiências que durou mais de um ano, nós conseguimos agora, no último dia 10 de outubro, estar lançando esse programa, e isso no sentido de oferecer uma outra oportunidade terapêutica alternativa à nossa comunidade. Não só a alopatia, mas como agora também a fitoterapia. A fitoterapia é uma questão que não é muito difundida, né? Mas aquelas pessoas que confiam na fitoterapia, elas têm uma fé grande nisso e têm procurado e têm aderido. Nós temos a agradecer à LESC, na pessoa do deputado Volney, mas a LESC enquanto instituição, porque foi importante também para a gente concretizar esse programa aqui. Deputado Volney Morastoni, como é que começou essa discussão sobre a fitoterapia nas redes de saúde públicas? Bem, essa discussão já vem de muito tempo. Podemos dizer que isso é secular, né? Porque, na verdade, agora nós estamos querendo juntar o conhecimento científico sobre as plantas medicinais com o conhecimento tradicional, com o conhecimento popular dos nossos antepassados, dos indígenas. Né? Tem muita informação, tem muita sabedoria sobre as plantas medicinais. É dali que surgem os princípios ativos dos medicamentos alopatas. Sim, com certeza, porque as plantas medicinais elas podem ser usadas in natura, a fresco, né, como as folhas são colhidas e já podem ser utilizadas assim, fazendo infusões, chás, né? Mas também podem ser, com toda uma orientação técnica também, elas são secas e aí também servem para os chás, para
digamos, para os tratamentos, e podemos extrair delas os princípios ativos, também fazendo medicamentos, então fitoterápicos. Nós temos as plantas medicinais, então, meio que in natura, assim, a fresco ou a seco, né? Na forma fresca ou seca, e também temos quando nós extraímos os princípios ativos, e aí esse princípio ativo ele pode ser manipulado na forma de vários tipos de comprimidos, de gotas, de cápsulas, não é? E a partir daí, então, também presente em toda a indústria farmacêutica que nós conhecemos. É uma mudança de paradigma, né, deputado? Sim, porque, veja bem, isso tudo, como eu estava falando no começo, é muito antigo, porque nós queremos conciliar o tratamento, não é? No tratamento, na terapia, no arsenal terapêutico disponível pela rede pública de saúde, pelo SUS, essas chamadas práticas integrativas. Nós temos, em 2006, um importante decreto do presidente Lula, e depois seguido também de uma portaria do Ministério da Saúde, né, que criou uma política nacional das práticas integrativas e complementares, que nós chamamos. Muito tempo se chamava assim de medicina alternativa, genericamente. Mas, na verdade, uma denominação mais apropriada é chamar isso de práticas integrativas e complementares. Nós não queremos, ao praticar essas práticas, digamos, ao fazer essas práticas, exercer essas práticas terapêuticas, que se chamava de alternativas, excluir aquilo que seria o tradicional do nosso sistema. Nós temos que usar isso de forma integrativa e complementar, entre um sistema e outro, entre o sistema alopático e os outros sistemas, que possam ser de forma integrativa e complementar. Ali nós temos, além das plantas medicinais, nós temos, por exemplo, a acupuntura, que vem da medicina tradicional chinesa, e a acupuntura é milenar. Nós temos a homeopatia. A homeopatia tem mais de 200 anos também, né? E é uma forma de tratamento cujos medicamentos eles podem ser tanto de origem de plantas, pode ser de origem mineral ou de origem animal, mas é um outro sistema, digamos, complementar e integrativo de tratamento. Depois nós temos, por exemplo, o termalismo, quando se usa as águas minerais, as águas, né, termais para tratamentos também. Então, é o termalismo. E nós podemos dizer que existe mais de uma centena de sistemas, não é, que se conjugam e que poderiam ser colocados à disposição da comunidade, à disposição dos usuários do SUS, nas ações e serviços públicos de saúde. Por isso é importante quando o presidente Lula e o Ministério da Saúde, em 2006, lançaram essa política nacional, tornando oficial, dentre a política brasileira para o SUS, não é, essas práticas, e estimulando que os estados e os municípios, não é, digamos assim, exercitassem isso, introduzissem essas ações e serviços na sua rede pública de saúde pelo SUS. O município de Joinville, aqui em Santa Catarina, é pioneiro na implantação da fitoterapia na rede de saúde pública. E o senhor, como médico, como deputado político que é, como é que o senhor analisa a aceitação da população sobre a indicação de medicação fitoterápica? Olha, eu quero dizer assim, eu já no meu outro mandato, existe até hoje uma lei estadual que trata sobre plantas medicinais, que é de minha autoria em outro mandato anterior, assim como eu também fiz uma lei para introduzir a homeopatia na rede pública, quando fiz uma lei para introduzir a acupuntura na rede pública, não é? Então já foram temas de debates anteriores, porque eu sempre disse assim, que essas práticas chamadas integrativas, complementares, alternativas, geralmente elas apresentam baixo custo, que é muito importante para a saúde pública, eu poder introduzir práticas de baixo custo, que têm resolutividade e que têm um alto grau de satisfação das pessoas que usufruem dessas práticas. Portanto, se eu conjugar baixo custo, resolutividade e satisfação dos usuários, eu tenho aqui uma tríade, né, fortíssima para recomendar o uso na rede pública e, principalmente, os profissionais que praticam, né, essas formas mais alternativas dentro da rede pública já estão mais imbuídos de um certo humanismo,
não é? De uma visão holística da saúde, de ver mais, digamos assim, a pessoa, o doente, do que a doença, não é? Então, eu sempre achei que essas práticas são imbuídas já de uma forma natural de mais humanização, que é muito importante. Portanto, eu acho que tem tudo para que nós possamos introduzir. Nós temos que entender o seguinte: o caminho é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. A maioria do povo precisa do SUS, depende do SUS, não é? Mais de 90% não usufrui planos privados de saúde. E o SUS, então, é o grande plano de saúde da imensa maioria do povo brasileiro. Agora, nós precisamos cada vez mais discutir o modelo assistencial. Esse modelo assistencial, além de centrarmos assim, força nas questões da assistência, do tratamento, da terapia, e aí introduzindo também essas práticas complementares e alternativas, não é? Nós precisamos também, não é, cada vez mais discutir a questão que diz respeito assim, à promoção da saúde, à educação em saúde, à prevenção. Esses são pilares fundamentais, importantíssimos, para que, na linha do tempo, nós possamos construir um sistema de saúde também chamado integral. Na Constituição brasileira, o capítulo da saúde do SUS, na Constituição brasileira, diz que o SUS tem que ser público, gratuito, de boa qualidade, proporcionando um atendimento universal, com equidade. Equidade quer dizer que todas as pessoas são iguais, não há nenhuma forma de discriminação, nenhum tipo qualquer de discriminação perante o SUS, e também que deve ser um sistema integral. O integral significa que nós não devemos ficar só no tratamento das doenças ou na reabilitação, que é importante, as pessoas estão doentes, nós precisamos tratá-las e com toda a humanidade, com toda a humanização, não é? E proporcionando todo esse arsenal também chamado de medicina integrativa e complementar. Mas nós precisamos também voltar lá nas origens, não é? E centrar força na questão da prevenção, da educação em saúde e da promoção da saúde. Eu dou um exemplo dentro desse contexto para falar da alimentação, alimentação saudável, que nós temos que redescobrir isso. Saudável, né? E segura. Né? Saudável, segura, e nessa discussão hoje nós temos o excesso do sal, o excesso do açúcar, das gorduras, né, dos agrotóxicos e tantos outros, não é? Mas isso tudo entra num contexto onde, digamos, todas essas práticas elas se somam. Né? Por isso que nós falamos de uma medicina integrativa e complementar. Quer dizer, não é as plantas medicinais sozinhas, não é que resolvem tudo, como não é a homeopatia isoladamente, nem a acupuntura. E também não são os remédios químicos dos laboratórios, né, que são uma panaceia para tudo, porque hoje muitos medicamentos que hoje estão em uso, amanhã não estarão mais. Muitos que nós usávamos ontem, né, hoje não estão mais sendo usados. São proibidos. Né, são proibidos, então, não é, mas nós temos práticas que são centenares, seculares e milenares. Delas, né, nós temos aí a própria homeopatia, a própria acupuntura e as plantas medicinais. Bem, deputado, obrigado por enquanto pela sua entrevista. Nós vamos fazer um breve intervalo no programa Espaço Cidadão e já voltamos com mais informações sobre fitoterapia com o deputado Volney Morastoni. Voltamos já. Bem, telespectadores da TVAL, o programa Espaço Cidadão de hoje conta com a presença do deputado Volney Morastoni, tratando do tema de hoje, que é fitoterapia na rede pública de saúde. Veremos agora mais um trecho da reportagem de Ana Maria Lima e já voltamos para continuar o nosso bate-papo. E aqui nessa horta, no município de Itapema, passaram a ser cultivadas plantas como hortelã, alecrim e maracujá. É que o grupo de fitoterapia aprende não só a indicação terapêutica, como também a cultivar as plantas medicinais. O programa conta com voluntários que contribuem com a orientação e divulgação dos benefícios do tratamento fitoterápico. Nas reuniões, o grupo discute o uso dos medicamentos e a gestão do programa no município. Decidem desde a aquisição de produtos ou sobre o plantio das ervas medicinais.
Bom, a minha experiência é mais assim no cultivar, no divulgar a fitoterapia, né, e o quanto as plantas medicinais podem ajudar nessa medicina alternativa que a gente está agora implantando no município. É bom deixar claro que nesse momento, nesse início, só os médicos prescreverão os medicamentos fitoterápicos. Nós, os voluntários, estamos divulgando, estamos incentivando, estamos tentando multiplicar essa iniciativa. As ações do programa implementado pela Prefeitura de Itapema seguem as diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. O médico Júlio César Marque, coordenador do programa, acredita que essas políticas podem ser adotadas pelo governo estadual e implantadas em todos os municípios catarinenses. Durante todos esses anos, esse saber muitas vezes foi esquecido, né, ou foi substituído por drogas alopáticas ou outros tipos de tratamentos. E a gente sabe que os fitoterápicos têm uma ação química, física, né, e também resgatam esse saber tradicional das pessoas. Elas têm uma identidade maior, uma aceitação, uma compatibilidade e muitas vezes menos efeitos colaterais. A partir das diretrizes do Ministério da Saúde, em 2006, seria papel das secretarias estaduais, como aqui em Santa Catarina, implantar também as práticas integrativas. Principalmente, não é que eles vão ter hortos, nada disso, mas eles podem capacitar a nível de cada regional de saúde os profissionais, podem criar estímulos, né, para o uso, para a aquisição de produtos como fitoterápicos. Eu acho que o papel hoje do Legislativo é garantir que no plano estadual de saúde, né, na confecção do orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias, né, na lei de geral do orçamento do Estado, a gente tenha orçamento, uma rubrica que garanta o investimento, né, que isso aí não é um gasto, é um investimento nas práticas integrativas e que se faça valer aquilo que já foi aprovado e já tem muitas especificações e muitas experiências. Esse é o nosso trabalho voluntário que nós gostamos muito de fazer. Para nós é muito prazeroso estar envolvido com a comunidade e contribuir com a nossa cidade. Deputado Vorei Morastoni, médico e advogado, já foi presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A produção de fitoterápicos, para que esse programa dê certo, para que ele dê resultados, como é que fica a produção? Bem, a produção ela precisa ser incentivada como uma alternativa também de renda que os próprios agricultores familiares, principalmente, mas também pode ser pensada em outra escala. Em urbano também, né? Em urbano, sim. Tanto os produtores da própria agricultura familiar na área rural, mas também urbana. Também existem produtores na área urbana e até mesmo, né, incentivar isso os que moram em casas, nos seus quintais, nas escolas, nos postos de saúde, pode ter espaços para incentivar, né, o cultivo de plantas medicinais. E até quem mora em apartamento também pode ter espaços ali onde pode cultivar plantas medicinais também. Né? Mas aqui nós queremos falar de uma escala mais, né, numa escala maior, né, de produção. Por exemplo, o Joinville fez isso. O Joinville implantou agora neste ano um programa chamado Fito Joinville. É um programa de plantas medicinais que foi elaborado, digamos, em conjunto por muitas entidades. Como sempre, a Pastoral da Saúde está diretamente envolvida em Joinville. Fundação, acho que é 25 de julho, de lá 25 de julho, que é uma fundação já relacionada ao meio ambiente, que também capitaneou, junto com várias outras entidades, não é? E lá constituíram várias comissões, né, para poder, digamos assim, uma comissão que cuidasse da divulgação, das informações e realizar vários eventos para que a comunidade começasse a ficar mais sintonizada, digamos, com essa proposta do uso das plantas medicinais na rede pública, depois, né, preparando os próprios profissionais da rede pública para a utilização dessas plantas medicinais, depois também, né, preparando o cultivo, né, oferecendo como alternativa para a agricultura familiar, tanto de área rural como também espaços urbanos de cultivo, né? E isso nós precisamos incentivar
não é? Cada vez mais, porque nós discutimos, por exemplo, aqui a fumicultura. Não é? Nós precisamos encontrar alternativas de renda e de cultivos para os próprios produtores rurais do fumo. Não é? Então está aqui, as plantas medicinais podem vir a se tornar uma alternativa. O que nós precisamos é que hoje eles têm toda uma estrutura de apoio, de subsídios, de incentivos da indústria fumageira. Não é? Como é que esses agricultores familiares, que nós temos 60 mil famílias em Santa Catarina, são mais de 200 mil famílias aqui nos 3 estados do Sul, como é que vão abandonar? Não pode abandonar do dia para a noite o cultivo do fumo apenas pela poesia de produzir plantas medicinais ou de produzir flores, não é? Ou produzir alimentos. Nós precisamos, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário também está desenvolvendo vários programas no sentido de podermos propiciar para essas famílias alternativas de renda, né, e de cultivos. Entre eles, com certeza, e é um cultivo que cada vez mais vai ganhar muito mercado nacional e internacional, que é o cultivo de plantas medicinais. Deputado, nós vimos aqui na matéria da nossa repórter Ana Maria Lima que ali no município de Itapema também tem um grande trabalho na parte de fitoterápicos. E lá também tem a participação dos voluntários. Como é que o senhor analisa essa participação dos voluntários? Inclusive eu estive pessoalmente lá visitando quando foi lançado o programa de plantas medicinais na prefeitura, no município de Itapema. Eu estive presente no lançamento com o prefeito Sabino, o secretário Roberto da Saúde, o doutor Júlio, que é um médico que trabalha nessa área das práticas integrativas com acupuntura, com homeopatia, com plantas medicinais. Não é? E ali existe a participação, inclusive, de voluntários, né, da própria comunidade. Isso é importante, porque eu acredito que a partir da Secretaria Municipal, dos postos de saúde, eu já trabalhei numa unidade de saúde como médico em Itajaí, sim, uma unidade de saúde que funcionava num bairro na região de Cordeiros, Costa Cavalcante, onde naquela unidade tinha uma área, não é, que nós passamos a desenvolver o cultivo de plantas medicinais. Então, de interesse dos próprios servidores, trabalhadores daquela unidade de saúde, não é? E da própria comunidade que queria conhecer plantas medicinais, que queria, ao mesmo tempo, saber como que se plantava, como que se colhia, não é? E como que se preparava os chás. Então, eu acho que todas essas formas de integrar a comunidade, não é? É muito importante, porque nós precisamos, como eu disse, cada vez mais também integrar esse saber popular dos nossos avós, dos nossos antepassados, dos indígenas, não é? Também com esse saber científico que cada vez mais as universidades fazem as suas pesquisas. Nós temos a IPAGRE em Santa Catarina, não é? A Mauri, por exemplo, da IPAGRE em Itajaí, é um dos grandes estudiosos e conhecedores de plantas medicinais no Brasil, não é? É nosso. Aqui, catarinense, da minha cidade, de Itajaí, da IPAGRE, que eu digo com muito orgulho, porque ele participou ativamente no lançamento lá em Joinville, onde eu estive, ele participou ativamente no lançamento em Itapema, não é? Então eu digo que nós temos também esses cientistas, estudiosos, pesquisadores. As cooperativas agropecuárias também estão participando desse processo, incentivando as agricultoras, os agricultores. Com certeza, todas essas cooperativas, né, também estão estimuladas e conclamadas a participarem desse processo. Na reportagem, deputado, da Ana Maria, nós também vemos que é uma vontade que a fitoterapia tenha espaço na saúde pública do governo do Estado. Pergunto ao deputado, isso é possível nós termos essa alternativa no governo estadual? Eu acho que sim, eu sou um defensor sempre dessa, né, como eu disse, dessas práticas e também foi num dos meus mandatos, eu não me lembro mais em que ano que foi, em 2000, 2002, foi por ali que aqui na Assembleia Legislativa, sim, numa das propostas que o governo do Estado mandou sempre vem para a Assembleia para poder fazer adequações na estrutura governamental, não é? Eu propus criar, inclusive, dentro da estrutura da Secretaria de Saúde, não é, uma gerência de plantas medicinais que existe, que foi criada aqui por uma proposta que eu apresentei na época, da mesma forma como, não é, o Estado, pela primeira vez também, ali em 2000, 2002, num dos concursos públicos que fez para médicos, por exemplo, incluiu,
não é? A presença também, por exemplo, de médico homeopata na rede pública, não é? que também não existia. Então, digo, nós precisamos fazer com que os governos estaduais, não é? No nosso caso aqui, o nosso governo estadual, os governos municipais, eles adotem essas práticas, não é? Porque elas com certeza vão ser muito bem recebidas pela comunidade, não é? E vão trazer excelentes resultados na assistência à saúde para a população. Será que teríamos uma rúbrica para isso, orçamento para isso no governo estadual? Eu acho que sim. Nós vamos... Porque a verba para a saúde ela é constitucional, não é? Sim. Dentro do orçamento da saúde, né, das várias rubricas que existem, né, nós podemos destacar recursos para essa finalidade, com certeza. Eu acho que o que está acontecendo, que eu vejo que há um movimento crescente, e aí essa consciência tem que ser tanto da população usuária do SUS, que exija que na rede pública se instalem esses serviços alternativos, integrativos, complementares. Então, mas a população precisa ter essas informações. Como é que a população vai querer que se implante uma homeopatia se grande parte não conhece homeopatia? Que implante a acupuntura se não conhece os benefícios da acupuntura? Quer dizer, quantos tratamentos de dores na coluna, de dores em geral, que é uma das principais queixas dos ambulatórios, dos pronto-socorros, poderia isso ser tratado por acupuntura, por exemplo? Por massoterapia, que é uma outra prática dessas integrativas que podia estar na rede pública? Então, a população precisa ter essas informações, esse conhecimento. Diminuindo as filas dos hospitais, né? Diminuindo as filas dos hospitais, com certeza. Porque grande parte desses problemas que hoje superlotam os hospitais ou as emergências dos hospitais poderiam ser resolvidos, mais de 80% a 90% poderiam ser resolvidos numa rede de atenção básica, ou até em emergências, em unidades de pronto atendimento, também fora dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, se introduzissem essas práticas integrativas também, não é? Entre elas a própria acupuntura, que eu acredito que traria excelentes resultados, redução de custos, alta satisfação dos usuários, né? E muita resolutividade. Queremos agradecer então a sua vinda aqui no Espaço Cidadão da TVA para dar essas explicações a respeito dos fitoterápicos e sempre que tivermos assuntos no Espaço Cidadão, chamaremos aqui o deputado para nos dar mais esclarecimentos. Obrigado pela sua entrevista. É isso aí, com certeza estamos sempre às ordens e principalmente para difundir, não é, esse fortalecimento do SUS através dessas práticas integrativas, não é, dessas práticas complementares e que eu acho que cada vez mais a população tem que ter a possibilidade, não é, de usufruir dessas práticas e isso vai ser muito bom para a nossa saúde pública. Muito obrigado, deputado Vonei Borastoni. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Espaço Cidadão, agradecendo ao nosso telespectador e a presença do deputado Vonei Borastoni. Até o nosso próximo programa. Até lá.